Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live aqui da Rota do DP, onde nessa tarde, todas as terças-feiras ao meio-dia, início de tarde, nós falamos ou estamos falando sobre alguns aspectos relacionados à teoria e prática, aquilo que a gente entende que faz sentido nós sairmos do campo teórico, da obesidade de conhecimento e aplicarmos na nossa vida. Então, nós estamos aí fazendo uma sequência de lives justamente para trazer algumas percepções e algumas visões sobre algumas coisas que acontecem nas nossas vidas que muitas vezes nós deixamos passar, ou nós ignoramos, ou nós não queremos enfrentar determinadas situações. E aí eu quero trazer para você uma pergunta, você já percebeu alguns sinais que a vida te deu e que você acabou ignorando esses sinais? Eu queria começar com essa pergunta, porque muitas vezes a gente tem enfrentado situações onde a vida está apresentando para a gente determinadas coisas, determinados fatos. E nessas situações, nós por vezes fechamos os olhos. Nós não queremos olhar para aquilo, nós não queremos tomar decisões em determinadas situações, em determinadas direções, nós não queremos ter conversas difíceis. Então a gente foge, muitas vezes, de fatos onde a vida está apresentando para a gente algo que a gente precisa olhar, a gente precisa trabalhar alguma coisa naquela direção. Pois bem, hoje eu quero falar sobre percepção, decisão e ação. O desafio de se perceber determinadas coisas, de decidir por determinados caminhos e, após esta decisão, as ações que precisam ser tomadas. E o fato de nós trabalharmos essa tríade, que muda a nossa vida a partir do momento que nós colocamos foco nos sinais que a vida traz para a gente, muitas vezes, quando a gente faz isso, a nossa vida muda, mas muda de uma forma muito radical. E nunca mais a gente olha para determinadas coisas com a mesma ótica, a gente se comporta em determinadas situações da forma com que a gente se comportava. A gente age da mesma forma que a gente agia anteriormente. E nós somos formados por muitas situações ao longo da nossa vida, onde nós conhecemos ou aprendemos por observação, por exemplos de outras pessoas, por estudos. Então a gente é um conjunto de coisas. Então, dependendo do quanto a gente tem de crenças, do que a gente aprendeu ao longo da nossa jornada, com quem a gente se relacionou, as nossas percepções ficam limitadas, as nossas decisões inexistem e as nossas ações pioram. Então a gente cai num campo de conforto, uma zona de conforto. E quando a gente cai nessa zona de conforto, a gente complica um pouco a volatilidade que a vida tem para a nossa caminhada, para a nossa jornada. E porque nós somos convidados todos os dias a evoluir, a amadurecer, a crescer, a aprender coisas novas. Todos os dias nós passamos por isso. E quais são os dias que nós damos oportunidade para a vida, quando mostra alguma coisa para a gente, para a vida nos ensinar algo? Quantas vezes a gente deixa, hoje eu aprendi, hoje a vida me deu uma lição. Quantas vezes nós damos ou nós temos essa oportunidade? Eu diria que pouquíssimas. E quantas são as oportunidades? Eu diria que muitas. Então, eu quero conversar com vocês sobre essa tríade de percepção, decisão e ação, porque quem trabalha, principalmente na área humana, nós que trabalhamos na área de RH,
departamento pessoal, e nós temos constantes relacionamentos interpessoais, a gente trabalha com pessoas, a gente lida com pessoas, a gente enfrenta os comportamentos humanos diariamente, e isso faz com que a gente possa, né, ser um grande amante do aprendizado das relações humanas, ou com que a gente crie barreiras de não querer mais aquilo para a gente. Porque se relacionar com pessoas dá trabalho. Se relacionar com pessoas é complexo. Então, eu queria conversar com vocês sobre isso, né? Porque o fato é que muitas pessoas paralisam quando você fala sobre a evolução, sobre ela ter que tomar decisões. Ela prefere que pessoas lhe deem as orientações para que ela continue a fazer as atividades baseado numa ordem, numa orientação, numa direção. Elas não tomam decisões sozinhas. São pessoas que são multiformes, né? Algumas fazem, algumas decidem, outras não, outras preferem ficar sob uma orientação, sob uma direção. Não tem nada de muito complexo nisso tudo. O que a gente precisa é ter um autoconhecimento para saber se nós somos pessoas autogerenciáveis, ou seja, eu consigo perceber, eu consigo decidir, eu consigo agir por conta própria. Ou não, eu preciso de ajuda. Olha, eu não consigo enxergar determinadas coisas. Eu preciso conversar com alguém, preciso de um especialista. Eu preciso de alguém que abra a minha visão em relação a determinadas coisas. Pronto, está resolvido. Então, o primeiro passo para que a gente consiga passar por essa tríade de percepção, decisão e ação é autoconhecimento. Então, a partir do momento que a gente passa a se conhecer, a gente sabe como que a gente funciona. E quando a gente aprende como a gente funciona, a gente sabe quais são os passos que devem ser dados. Pois bem, a vida apresenta algo para a gente, e esse algo está ali, posto diante de nós, uma situação que nós precisamos enfrentar. O que acontece? O que acontece é que, se eu me conheço, eu já sei que aquilo que a vida apresentou para mim requer uma avaliação em determinada área da minha vida, num determinado relacionamento que eu estou vivendo, numa determinada ausência de ação em determinada direção. Eu já sei, porque eu me conheço. Eu não me conheço, não sei bem o que a vida está querendo dizer. Aí eu vou procurar uma pessoa, eu vou conversar com essa pessoa sobre o que eu estou vivendo, o que eu estou enfrentando. Uma pessoa que seja especializada naquilo que eu preciso enfrentar. Então a gente tem hoje múltiplos profissionais que atendem a área humana, né? Nós temos as pessoas que dão coaching, mentores, nós temos psicólogos, nós temos psiquiatras, nós temos inúmeras pessoas que fazem com que a gente possa se refletir, ou se avaliar, refletir sobre o que nós estamos vivendo. E então, quando nós temos essa carência de encontrar respostas, nós precisamos buscar a resposta ou respostas em algum lugar. E quando a gente busca essas respostas, ou a gente não sabe onde buscar essas respostas, nós precisamos entender o que a gente está vivendo, o que a gente está enfrentando. Então, muitas vezes a gente se depara com um problema que a vida traz para a gente, uma situação que a gente vive dentro do nosso mundo de RH, no mundo de DP, e que nós estamos sem saber o que fazer, ou nós sabemos o que fazer e não fazemos. Essa paralisia muitas vezes é causada por medo. Por quê? Porque a gente tem medo de mudar, a gente tem medo do novo, a gente tem medo do que pode acontecer,
se a gente tomar uma decisão, se a gente resolver fazer aquilo. Então a gente fica com esses medos sempre batendo a nossa porta. E é muito mais fácil, então, nós ficarmos aonde? Na zona de conforto. Porque a zona de conforto é um lugar onde a gente conhece. É um lugar em que a gente sabe o que acontece nela. Por quê? Porque ela está ali, ela é funcional, ela se apresenta todos os dias e a gente sabe que se a gente fizer a ação A, o resultado vai ser o B. E a gente está muito tranquilo em relação a isso. Eu não vou arriscar um L para saber o que vai aparecer. Então eu fico no A porque eu sei que vem o B. Então, quando a gente encontra determinadas barreiras, a gente vai caindo numa zona de conforto pelo medo. E muitas vezes a falta de clareza nos paralisa também, porque nós não estamos entendendo o aspecto maior. Por isso eu queria trazer vocês para essa reflexão de 3 situações, que é percepção, decisão e ação. Nós vamos entrar então no ponto primário. Feita essa introdução, eu quero trazer para você o ponto primário, que é muito importante. É um ponto onde tudo começa, ok? Que é a chamada da consciência, tá? É você perceber o momento que você está vivendo, o local onde você está vivendo, como está a sua vida, se é o ambiente que você deseja, se você está na posição adequada, se você está feliz com a sua remuneração, se você está feliz com o seu relacionamento, se você está feliz com a sua vida profissional, relacional, se a sua vida te dá prazer. Então, nesse momento é um momento de uma pausa para que você traga à consciência como estão estes aspectos que eu acabei de citar. Você está confortável nestas áreas, nestes pontos? Ah, Alex, é fácil ter tudo isso harmonizado? Lógico que não. Lógico que não. Claro que não é. Quando a gente fala de harmonizar vida relacional, vida profissional, vida financeira, os relacionamentos, né, a carreira, saúde, quando a gente junta isso tudo, não é muito simples a gente harmonizar isso. Mas nós podemos escolher as prioridades. Então, como a gente está falando aqui no mundo corporativo, vamos tratar aqui aspectos corporativos, mas que podem ser também aplicados à sua vida saudável, à sua vida relacional, ok? A questões que trafegam paralelamente à sua vida profissional. Então, quando a gente entra no campo da percepção, e você olha então agora para a sua vida profissional, você hoje trabalha num DP, trabalha no RH, ou se você trabalha numa outra área que a gente é o nosso seguidor, a pergunta é: você está num ambiente que é saudável para você? Esse ambiente te apresenta opções de crescimento? Esse ambiente reconhece você? Esse ambiente cuida da sua saúde? Esse ambiente propõe um crescimento, um desenvolvimento para você? Esse é o primeiro ponto. E aí você tem que fazer uma percepção ou uma análise e trazer à consciência se esse lugar hoje te oferece essas coisas. Ah, oferece uma, mais ou menos, a outra oferece toda, o resto não oferece. Você tem que fazer essa avaliação. Essa é uma avaliação que é sua. Você precisa perceber quem é você profissionalmente, aonde você quer estar, onde você quer chegar, como que você se vê daqui a alguns anos. Então, chamar a consciência, que é a percepção, e de você olhar para o que está acontecendo e perguntar para o que está acontecendo, né? Não é
olhar para o que está acontecendo e começar a reclamar, a começar a justificar. Esse lugar aqui, eu estou aqui porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, o ambiente aqui é assim por causa disso, por causa daquilo outro. Então a gente começa a reclamar das coisas ou justificar as coisas e a gente faz poucos questionamentos. Por que que eu estou ali? Por que que aquilo está acontecendo? Por que eu aceito esse ambiente? Por que eu permito com que me tratem assim? Então eu justifico muito, eu reclamo muito. Então isso não me faz crescer. Eu trabalho aqui com um papelzinho que fica aqui na minha parede, e esse papelzinho ele tem umas mensagens aqui para mim, que é justamente uma escada de maturidade para que eu possa olhar sempre para ele e eu não me desviar das decisões que eu preciso tomar. Para que eu não me desvie ou não me comporte da forma que eu preciso me comportar. Porque senão a primeira oportunidade que vem é a oportunidade de eu reclamar ou eu justificar porque eu estou permitindo com que aquilo aconteça. E é lógico que a gente não está falando sobre dominar as consequências ou as coisas que acontecem na vida, mas como que a gente lida quando algo acontece? Qual é o nosso comportamento? Então a gente precisa perceber o que está acontecendo, o que está ao nosso redor, né? E a gente, nesse estágio, a gente precisa olhar para algumas coisas, né? Porque a gente tem que aceitar o desconforto. O primeiro estágio é a gente aceitar o desconforto. Está acontecendo alguma coisa aqui, eu preciso olhar para isso. Preciso aceitar esse negócio que está me deixando desconfortável. Preciso olhar para isso, parar, refletir por que isso tudo está acontecendo. Qual é a mensagem que tem, qual é a utilidade que vem por trás disso. E depois a gente precisa ser honesto, né, com a gente. Porque qual é a minha participação? Por que que eu estou vivendo isso? Por que que nesse momento que eu estou passando por essa situação, qual é a minha parte nisso? Aonde eu deixei de agir? O que que eu aceitei? O que que eu mantive? O que que eu escolhi que me trouxe para esse caminho? Porque a percepção é olhar para essas coisas. Eu tinha que ter uma conversa com uma pessoa, dizer algumas coisas para ela, mas eu não tive coragem. E aí você não teve coragem e por causa dessa conversa que não aconteceu, vieram algumas consequências. Se você tivesse feito aquela conversa, algumas coisas estariam delimitadas e essas coisas não teriam acontecido. Eu estou num ambiente onde ninguém me reconhece, onde não valorizam o meu trabalho, não me dão oportunidade, não promovem possibilidades para eu crescer. Eu estou mantendo a minha vida naquele lugar. Eu estou me permitindo ficar moldado por aquele lugar. Então, eu vou ficar aqui e as ações sobre a minha vida serão as mesmas. Eu trabalho num ambiente que é um caos, eu não aguento mais. Por que que você está lá? Por que que você aceitou? Ou por que que você aceita estar nesse ambiente? O que que te impede de sair? Eu não tenho coragem porque tenho medo de não arrumar outro emprego em outro lugar. Por que que você tem essa insegurança? Por que que você tem essa incerteza? Eu sou bom, eu sou boa. Você é bom, você é boa mesmo? Vai para o mercado. Tem lugar para gente boa lá. Você não tem coragem de fazer isso? Você não tem coragem de dizer, não quero mais isso para mim.
Eu quero algo melhor, quero buscar uma posição melhor, um lugar que me acolha, que me desenvolva, que me dê oportunidades. Você não tem coragem de fazer isso? Então, a vida vai te entregar exatamente aquilo que você está aceitando. E se você aceita esse ambiente, te tratarem dessa forma, se você está nesse ambiente, a vida vai te oferecer esse ambiente. E ela vai te acolher nesse ambiente. E você não pode, ali na frente, nem justificar e nem reclamar. Porque você não enfrentou, você não fez uma conversa difícil. Às vezes a gente tem um relacionamento ruim porque a gente não tem coragem de dizer algumas coisas. E a gente não fala porque a gente tem medo de perder o outro. Então, e assim a gente vai vivendo. A gente às vezes está com uma vida, uma saúde ruim, porque a gente não para olhar a saúde. A gente não para fazer um exame preventivo. A gente não para olhar a nossa alimentação. A gente não para o exercício físico. Então, a gente continua num estágio onde eu estou absorvendo o que está acontecendo. E o que está acontecendo é o fluxo natural. Eu não me preocupo com o meu crescimento, com o meu desenvolvimento, com os meus relacionamentos, com a minha saúde. E, consequentemente, como a vida financeira é uma área de resultado, ou seja, se a sua saúde está ruim, seus relacionamentos estão ruins, você, com certeza, vai ter uma vida profissional ruim, né? Ou se você tiver muito com a vida profissional muito boa e a saúde e o seu relacionamento estiver ruim, você está com dinheiro que está entrando para um lugar e saindo pelo outro. Porque essa é a lógica da coisa. Você precisa ter isso harmonizado. Você precisa olhar para isso. Não é estar com tudo lá em cima, caceta, foguete lá voando, pô, tá tudo top. Não é isso. É uma equalização de atenção. Eu preciso olhar para a minha saúde, como preciso olhar para as minhas relações, como preciso olhar para o meu desenvolvimento profissional. Eu preciso olhar para tudo isso. Então, você vai precisar romper com isso tudo, tá? E aí a gente vai para o aspecto 2, que é o decidir. É você, uma vez que você percebeu que está no lugar errado, está se relacionando com a pessoa errada, está com a saúde ruim porque você não está se cuidando, você precisa romper com alguma coisa. Então, quando você faz essa ruptura, você está dizendo para a vida, você percebeu, e agora você tem que tomar uma decisão. Você está dizendo para a vida, eu não quero mais ser assim, ou estar assim, ou estar neste lugar, ou estar com esta pessoa, ou estar com essa deficiência de saúde. Você está dizendo para a vida assim, olha, eu decidi, que agora eu olhei, agora eu percebi que a vida está trazendo sinais para mim. E eu preciso olhar então para isso. Quando eu olho para isso, eu então começo a tratar outros passos que vêm depois, que é justamente a decisão. E a decisão é o passo 2 de quem quer ter uma vida transformada. A primeira a vida estava me dando um monte de mensagem e eu não estava nem aí. Opa, agora eu percebi. Agora eu percebi que a vida está trazendo para mim algumas coisas que, peraí, isso aqui toda hora acontece. A vida está querendo me dizer alguma coisa. E aí quando você percebe, você vai para o campo da decisão. É o segundo passo. Na decisão, você vai dizer, já percebi, já sei o que é. Agora eu preciso saber, ou eu preciso decidir, se eu quero permanecer assim, ou se eu quero mudar de vida. E aí é um fato, é um ponto que é muito complexo. Porque a decisão é algo que vai trazer consequências. Por que vai trazer consequências?
ela vai trazer consequências, porque a partir do momento que a gente diz para a vida, olha, eu decidi que eu não quero mais isso, que eu não quero mais estar num lugar, a minha saúde emocional ruim, eu não consigo me desenvolver, não tenho tempo para mim. Quando a gente olha e a gente fala assim para a vida, não quero mais, a vida vai começar a te empurrar para você sair desse lugar. E aí a decisão é sua de aceitar o empurrão que a vida está te dando, porque você já viu que tem coisa errada, já viu que você precisa resolver algumas coisas, já viu que está tudo apontando para aquilo e você, então, precisa tomar uma decisão. E a decisão é avaliar se vai ficar, você vai seguir. Então, nesse momento, você precisa olhar para isso e dizer, ou comemorar as suas ações, ou a sua decisão, as suas decisões sobre algo que a vida te mostrou e que você não estava percebendo, ok? Então, veja bem, antes você não tinha visto, não tinha percebido, tudo acontecia e você não via. Agora você viu. E tem uma frase muito interessante que eu aprendi com um mentor, que ela diz assim, com Elton Euler, a vida viu o que você viu. E quando a vida viu o que você viu, já era, gente. Quando a vida percebeu que você enxergou determinadas coisas e você não decidiu, você vai começar a colher resultados ainda maiores pela sua ausência de decisão. Isso é uma realidade, isso é um fato que eu experiencio já há algum tempo. Então, nós precisamos procurar sempre que a gente identificar coisas, que a gente perceber coisas, a gente precisa decidir. Porque quando a gente não decide, a vida vai decidir por nós. E aí os problemas, as situações vão surgir gradativamente, mostrando que a nossa ausência de decisão acarretou isso. Então perceba como as coisas estão interligadas. As coisas estão ali, batendo na nossa porta, e a gente ainda não viu. A gente está naquele campo nebuloso que a gente não sabe por que tudo aquilo está acontecendo, até que chega uma hora que você para, ou sozinho, ou através de uma mentoria, através de uma orientação, e você olha para frente e fala assim, gente, eu não tinha percebido isso. E aí você fala, agora eu já entendi, percebi. Pronto, a vida viu o que você viu. Agora você precisa tomar decisões. Quais são essas decisões? Cada um está no seu mundo, vivendo os seus desafios, os seus enfrentamentos, e cada um precisa tomar as suas decisões. E nesse momento é que eu digo para você que não consegue tomar decisões, a buscar apoio, a ter alguém que te oriente. Alex, eu queria tanto ser um profissional reconhecido na área de RH, profissional de DP bom, né? Profissional boa, competente. Queria tanto, mas eu não sei por onde começar. Aqui na Rota do DP a gente tem algumas formações onde você pode começar desde o processo elementar de um auxiliar de departamento pessoal, ou quem vem sem qualquer formação e quer se desenvolver na área. Então eu tenho um curso de auxiliar de DP, para vocês terem ideia, com um custo muito barato. E você pode ir caminhando por um curso completo de departamento pessoal, com cursos complementares para a gestão do tempo, implantação estratégica de RH e DP. Você tem um curso de especialista em mapeamento de processo. Você tem uma formação de business partner. Você tem uma mentoria guiada para você se desenvolver
não só o aspecto técnico, mas, sobretudo, sobre o aspecto de consciência comportamental, que muitas vezes o problema não está nem na competência. A pessoa é boa, a pessoa conhece lei, a pessoa é uma boa recrutadora, sabe fazer uma avaliação de desempenho, ela sabe fazer, é uma pessoa ótima, tem ótimas competências, mas aonde estão, né, ou aonde está o problema? Muitas vezes na consciência, nas percepções, nas ausências de decisão, no comodismo, no campo da segurança. Então, por ela estar nesse mundo, aprisionada nesse mundo, ela não consegue ver o que está acontecendo lá fora. E ela fica lá vivendo o mito da caverna. E você, a partir do momento que você já percebeu que tem coisas que tem que resolver, não resolve. Você precisa saber por que você não consegue tomar essas decisões. Por que você fica preso ou presa a determinadas situações, circunstâncias? O que te faz permanecer ali, naquele lugar, com aquela pessoa, com a saúde desse jeito? Por que você não muda, não cria outras fontes de relacionamento, de aprendizado, de saúde? Por quê? Porque às vezes você está num ambiente tão nocivo, você não consegue nem pensar. Agora, com a NR1, algumas empresas vão começar a ser obrigadas a olhar para essa questão da saúde emocional. Então, você trabalha no departamento pessoal ou no RH com múltiplas atividades, com processos mal estruturados. E eu falo muito aqui sobre organização de processos para você ter vida saudável, vida após a sua jornada. Então, como você não tem uma vida saudável durante o expediente e essa vida ela transborda o seu período pós-expediente, você acaba não tendo uma vida relacional, social, familiar, saudável, que você tem depois do teu expediente é resto, você não consegue nem pensar. Você não consegue nem ver por que você está desse jeito. Por que as coisas se apresentam para você? Por que você vive doente? Toda hora tem uma doença batendo na sua porta. Por que você não para em emprego nenhum? Você para, fica 3 meses, lá é no ruim, não sei o que, aí vai, pede demissão, alguém te manda embora. Por que isso acontece com você? Você nunca parou para pensar sobre as causas que te levam a viver esse ciclo? Por que esse ciclo está sempre batendo na sua porta? Por que você não consegue romper, criar raiz em algum lugar, se desenvolver? Eu conheço gente, de vez em quando me chama no WhatsApp pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo orientação. Aí uma hora, um mês, ela está numa empresa que não, tô mais lá não, estou em outra. Aí daqui a pouco está em outra empresa. E eu falei, e aí, como é que está o trabalho? Não, eu já saí daquele lá, não estava funcionando não, já estou em outro. Gente, a pessoa fica 1 mês e meio, 2 e sai. Termina a experiência. Eu fico esperando, eu quero ir embora na experiência. Quer ir embora na experiência. O que acontece com essas pessoas? E é a mesma pessoa que repete o mesmo ciclo. Será que ela está transferindo um problema que é dela para os ambientes onde ela está trabalhando? Ou será que ela está atraindo exatamente o que ela precisa? Ambientes caóticos, ambientes pobres de processos, ambiente que não valoriza as pessoas. E ela é exatamente o que serve para ali. Então ela está querendo exigir uma coisa melhor e ela não tem capacidade de entregar. Ela não tem capacidade de oferecer isso. Só que ela não consegue perceber. Ela não vai conseguir enxergar um ambiente de
caótico que ela está atraindo como um problema que é dela. Ela sempre vai olhar, eu trabalho no ambiente, aqui o pessoal não valoriza, aqui o pessoal faz isso, faz aquilo outro. Pois é, ela está atraindo esse ambiente porque é o que ela pode oferecer. Ela está num ambiente, ela está em condições de oferecer ou de estar em lugares como esse. A partir do momento que ela percebe que ela está atraindo ambientes como este e que isso está reproduzindo automaticamente uma repetição na vida dela, vai ser o que vai acontecer. Então a pessoa vive num ambiente desorganizado, numa empresa que não valoriza profissional, que ela não consegue crescer, que ela não tem saúde emocional, que ela não tem perspectivas de crescimento. E ela está ali e ela começa então a reclamar do ambiente. E aí você vai conversar com essa pessoa, o que ela tem para oferecer para transformar esse ambiente que não é saudável, que é desorganizado, que é nocivo, que traz uma carga emocional ou de física de trabalho muito elevada. O que ela tem para oferecer ali para melhorar aquilo, aquele ambiente? Você vai conversar com ela, ela não tem o que oferecer. Ela quer chegar no ambiente pronto, bonito, saudável, e ela, com competências limitadas, quer sentar na cadeira, quer ser bem remunerada. Não tem como isso acontecer. A vida não entrega para as pessoas que não estão preparadas ou que não querem estar preparadas. Ela não entrega para essas pessoas. Então a pessoa tem uma carência de desenvolvimento, de competência. Em vez de ela reconhecer que o ambiente que ela está é o ambiente onde ela pode estar, e ali ela ter essa percepção e pensar, o que eu posso fazer aqui nesse ambiente para mudar? E ela buscar competências, se desenvolver, para transformar aquele ambiente. Por que não? Por que ela não pode mudar aquele ambiente caótico, aprendendo a ser uma pessoa que conheça processos, que saiba organizar o tempo? Por que ela não pode trazer melhorias para aquele local? Por que ela não pode eliminar aquele excesso, aquela carga de trabalho que acontece constantemente? Por que ela não pode trazer um ambiente, criar um ambiente saudável, trazendo o que a legislação fala sobre aspectos que as empresas precisam se preocupar? E ela vai então, peraí, esse ambiente não está legal, mas espera aí, eu vou ficar aqui reclamando do ambiente, não. Aí eu não vou pedir demissão e ir embora, não, porque esse ambiente não está adequado para mim. Peraí, eu vou ver o que eu posso contribuir aqui. Por que eu não posso mudar? Então, essa pessoa, ela precisa propor alguma coisa. Ela precisa ter capacidade, competência ou disposição para oferecer algo para esse lugar. E nesse ambiente, ele vai olhar para ela e vai falar assim, e a gente nunca trabalhou isso aqui. A gente nunca viu isso aqui. Ou essa pessoa é diferente. Ou, vem cá, vamos conversar com essa menina, esse rapaz. Vamos entender como é que é isso, o que ela está propondo. Ou, você trouxe várias possibilidades, apresentou várias possibilidades, e a empresa falou, não, a gente não quer isso aqui não. A alta gestão fala, não, a gente funciona desse jeito, a gente não quer isso não. Você já tem a resposta que aquele local não é para você. Mas existem lugares que querem a excelência. Existem lugares que querem pessoas competentes. Existem lugares que querem pessoas organizadas. E é para lá que você está dizendo para a vida, eu quero ir para lá então. Agora, quando a gente entra num ambiente e a gente só faz reclamar, a gente só faz justificar por que aquele ambiente é daquele jeito, por que ali é problema o tempo todo, a gente não toma nenhuma decisão, é importante que você saiba que as suas reclamações e as suas necessidades, reclamações e necessidades de colocar a justificativa em outro
em outra pessoa ou em outra área, isso só vai postergar o seu crescimento. Então você, a partir do momento que você já tomou a percepção da coisa, você vai precisar decidir. E a decisão é, eu estou no ambiente, o que esse ambiente pode me oferecer, se ele tem possibilidade de me oferecer algo, e se eu estou à altura para estar em outro lugar. Porque muitas vezes o ambiente vai casar com a altura que a pessoa está. Muitas vezes vai ser isso, porque a vida é justa, ela vai oferecer exatamente o que a pessoa pode. Mas também, quando nós dizemos que a gente não quer mais aquilo, a vida também é justa de oferecer oportunidade para a gente ir para outros lugares, para a gente crescer, para a gente aprender novas competências. Então a gente precisa ser muito coerente com a gente. A gente precisa ser muito justo com a gente. A gente não deve estar numa condição de incapacidade exigindo coisas que a gente não pode alcançar. Eu queria tanto ser supervisor, estou aqui há 10 anos e a empresa não me valoriza. Eu não tenho nenhuma dificuldade de entender o que você está vivendo. Ao longo dos 10 anos, você está nessa empresa como analista, não é supervisor ou supervisora, porque a empresa não te valoriza. E a pergunta é, por que a empresa não te valoriza? Ou o que você ofereceu de segurança para que essa empresa tirasse você de analista e te colocasse na posição de supervisor ou de supervisora? Onde que você mostrou para a empresa que você tinha a competência de ser supervisor ou supervisora dessa equipe? Porque alguma coisa não está clara. Algumas coisas não estão bem explicadas. Porque é muito natural que as pessoas que querem ir para uma posição sinalizem. Olha, eu estou aqui, mas eu quero ir para lá. Se eu não digo, a outra parte não é obrigada a saber. Mas eu já estou aqui há tanto tempo, mas quais são as suas competências para desenvolver uma posição de liderança que exige competências adicionais às competências técnicas apenas de ser um processador de folha, por exemplo? Você vai aprender a tomar decisões. Você vai aprender a lidar com o time, a pessoas que têm um mau comportamento. Você vai ter que representar o seu time perante a diretoria. Você precisa entender como funciona a dinâmica do seu departamento, se relacionar com outras áreas. Você vai ser exigida ou exigido com novas competências dentro dessa área que você atua há 10 anos. Você não mais será um analista ou uma analista. Você vai ser um coordenador, supervisor, alguém que tenha pessoas para cuidar, enquanto analista você não tinha. Então, se você está tanto tempo num lugar que não foi promovido, sinto muito, você não teve ambição para querer estar lá, você não se preparou para estar lá, ou você não fez um requerimento para estar lá. Então você precisa bater a porta de alguém de cima e dizer, olha, eu me sinto pronto, eu tenho as competências XYZ, ao longo desses 10 anos eu me especializei nisso. Por que eu não estou nessa posição? Eu estou trabalhando aqui nesse tempo todo para estar lá. E aí você pode ouvir alguns feedbacks de alguém que vai olhar para você e vai dizer que você não está pronto, por A, por B, por C. Ou realmente a gente nunca parou para olhar sobre isso, ou a gente não sabia que você tinha se desenvolvido nesses aspectos, ou a gente te vê tão bem nessa área de analista que a gente tem medo de tirar você daqui, te colocar lá e te queimar lá. Mas é uma decisão que você precisa tomar para que a empresa também possa tomar a dela. Então, algumas coisas acontecem, muitas vezes, e aí a pessoa fica no tempo e vai embora. Eu vou sair daqui porque eu vou para outro lugar para ver se outro lugar me reconhece. Aí você sai, vai para outro lugar, passa mais 10 anos e não consegue ser coordenador, um supervisor. Por quê?
porque a vida não vai te entregar essa posição, porque você não está preparado, você não se preparou. Tem coisas que você precisa olhar, você precisa mexer nas suas estruturas. Nas suas estruturas. Ok? Então, veja como que isso é uma cadeia. Você vai percebendo as coisas. Você tem que ir para o campo das decisões que mexe com a gente precisa romper essas barreiras. E por último, a gente tem a ação, né? Que é o poder de mudar a realidade. Aí sim, depois que você decidiu, eu não quero mais esse lugar para mim. Ou esse lugar não está satisfatório, eu quero melhorar esse lugar. Porque você não necessariamente, para crescer, para ir para o ambiente que você deseja, você tem que sair do lugar que você está. Você pode mudar a sua postura. E mudando de postura, você muda de lugar automaticamente. Quem muda de postura não está mais no mesmo lugar, ainda que sentado na mesma cadeira. Por quê? Porque ele mudou a postura. Agora, quando vem um problema, ele já está pensando já quais são os impactos. Por que aquilo aconteceu? Por que aquilo está se apresentando para ele? Já está questionando ali. O que houve? Ah, pode ser por isso, pode ser por aquilo. Então eu vou fazer isso, eu vou tomar essa decisão, eu vou agir desse jeito. Então você começa a mudar. As suas ações não são mais as mesmas. Então perceba o quanto que é importante você ter esse despertamento. É um despertamento, onde você olha para quem você é, olha para onde você está, quem você é, com quem você se relaciona, quais são as suas práticas normais de se comportar frequentemente. Quando as coisas se apresentam para você, você vai buscar uma justificativa, você vai procurar um culpado, você vai ficar reclamando, ou você é a pessoa que toma decisões, que toma ações, que abraça ali a incompetência, que o problema aconteceu porque foi uma incompetência. Não tem nenhum problema a gente ser incompetente em algumas áreas, em algumas decisões, em algumas atitudes que a gente tomou, mas a gente tomou atitude. Não tem nenhum problema a gente ser incompetente por um determinado momento, mas a gente não pode ser incompetente a vida toda. Então, se as coisas aconteceram, reconheça quem você é. Se você não tem essa competência, vai se desenvolver. Vem conversar com a gente. Como que você pode crescer? Como que você pode sair desse lugar que você está? Desse lugar de conforto, de acomodado, de acomodada. Nesse lugar onde nada presta, tudo está ruim. É um lugar que você não tem prazer nesse lugar. Você acha que você vai ficar, ou que você vai atrair um ambiente bom, estando num lugar desse, reclamando desse ambiente sem fazer nada? Sem mudar a sua postura? Sem mudar o seu comportamento? Vai ficar nisso. Esse ciclo vai ficar, a vida vai continuar te apresentando que você precisa mudar, que você precisa sair desse ambiente. Só que esse ambiente tem que sair de dentro de você. Aqui, ó, percepção. É a mudança, é a consciência, ó. Entendi. Já sei por que eu estou vivendo isso. É isso, ó. Ter esse insight. E a partir daí, gente, acabou. Você vai tomar decisões. Se é a certa, se é a errada, se é a melhor, se é a pior. Você tomou decisão. Você disse para a vida, eu tomei decisão aqui. Foi a melhor, foi a pior. Então, com o tempo você vai identificar se a sua decisão foi ruim ou foi boa. Mas toda decisão tem que ser acompanhada de ação, que é o tema final. E nas ações você precisa enumerar, eu ia falar dar uma data, mas eu vou incluir. Você precisa enumerar quais são as ações que você precisa tomar quando você percebe alguma coisa e decidiu por um caminho. Então eu vou enumerar quais as ações. Bom,
eu quero ter um cargo de gestão na empresa. O que é que eu preciso? Já decidi. Eu não quero mais estar na posição de analista, eu quero estar numa posição de gestão. Decidi isso. Percebi que esse lugar onde eu estou aqui, eu preciso ir para outro para melhorar ele. Já decidi. O que você vai fazer? Primeiro, eu preciso ter uma especialização em liderança e gestão. Preciso me especializar nisso. Eu tenho um curso de pós-graduação, um curso de extensão, eu tenho uma mentoria, eu tenho, enfim. Eu posso fazer isso. Quais as opções que estão possíveis para mim? É melhor fazer uma mentoria que é mais rápido. Eu vou fazer uma pós-graduação para ter uma visão mais ampla. Enfim, você vai enumerar. Você vai dizer quando que você vai iniciar isso. Quando? Eu preciso ter essa competência, então eu preciso imediatamente. Aí você põe uma data. Você vai identificar quais são as opções. Você vai avaliar qual é a sua situação financeira e quanto você pode investir por mês para se desenvolver em liderança, em gestão. Isso é ação. Depois disso, você vai começar a se comportar como. Ok? Aliás, isso deve acontecer inclusive antes. Você já começa a se comportar como se fosse um líder. Como se fosse... A sua postura tem que ser como alguém que é apaziguador, como alguém que quer resolver conflitos, como alguém que quer apontar soluções, como alguém que quer entender as estratégias da empresa. Então você tem que ser essa pessoa antes de você ocupar o cargo. A hora que você sentar na cadeira já está tudo entendido. Já está tudo muito claro para você. Então, as suas ações têm que ser numeradas. Você tem que dar prazo. Você precisa entender se assentar naquele ambiente que você gostaria de estar. Se ofereça para participar de reuniões de liderança, de diretoria. Eu queria saber o que acontece, como que as pessoas se comportam. Fala para as pessoas. Se na próxima você pode me levar, que eu quero muito aprender como é que é, o que vocês tratam lá. Se forem assuntos relacionados à melhoria, a melhorias que envolve o meu departamento ou a empresa como um todo. Se eu puder, de assistente, só lá estar sentado, de estagiário, vendo como que vocês fazem, eu queria estar. Então você começa a mostrar para a vida, mostrar para a empresa que você não está acomodado com a sua cadeira. Muda tudo, gente. Vocês vão começar a perceber que essas ações vão te levar para outro lugar. Se você vai sentar numa cadeira de gerente nessa empresa, eu não sei. Mas que você vai sentar em outra empresa, vai. Por quê? Porque você já disse para a vida e você está se comportando como uma pessoa que quer estar num outro lugar. Agora, se não decidir qual caminho você quer trilhar, não existem ações a serem traçadas. Você vai permanecer no mesmo lugar. E aí eu falei no início. Se você tiver ação A, o resultado vai ser B. Você tem medo de aplicar uma ação L, uma ação J, para ver que resultado, que letra que vai dar? Porque você não sabe o que vai dar. Você só sabe que se você fizer o A, vai dar B. Você está acostumado com isso. Isso é confortável para você. É o teu ambiente de conforto, de estabilidade. Só que isso só te traz reclamação e justificativa. Isso não te leva para outro lugar. Você não consegue avançar, você não consegue crescer. Ou você está mudando de emprego o tempo todo, você tem um relacionamento ruim, a vida financeira não está legal. Está sempre acontecendo coisas ali que está desestabilizando a sua pessoa. Então, é sobre isso que eu queria falar essa tarde. Eu espero que faça muito sentido para você que é profissional de RH, de DP, que você perceba o ambiente que você vive.
Tome decisões que são necessárias, que estão ali batendo na sua porta todos os dias para você tomar. E que você muitas vezes procrastina essa decisão com medo do que pode acontecer. Uma vez que você tome essa decisão, liste todas as ações que serão necessárias para você ir para o caminho que você escolheu na sua decisão. E eu falei aqui, ir para um lugar melhor, não necessariamente você precisa sair do ambiente que você está. Ir para um lugar melhor é, sobretudo, mudar quem você é. Se permitir sair do lugar que você está, dentro das suas percepções, né, de si mesmo, da sua capacidade, da sua competência, da sua missão, é sair desse ambiente e ir para outro lugar. Isso já é uma mudança. Depois, você vai escolher se você muda o ambiente que você está, com as suas ações, não querendo mudar as pessoas, mas sendo um exemplo. Porque muitas vezes a gente faz uma força enorme para mudar o outro e a gente faz nenhuma para mudar a si próprio. E a mudança que o mundo ou que a vida exige de nós é a mudança do nosso interior. Não é a mudança do outro. Eu não tenho compromisso com a mudança do outro se o outro não quiser mudar. Eu posso contribuir, inclusive estou aqui, trazendo para vocês uma possibilidade, uma contribuição para que você não seja a mesma pessoa que vive de justificativas e reclamações a vida inteira. Eu estou aqui como uma possibilidade. Só que essa mudança, ela é individual. Se você não quiser, não basta. Não adianta eu falar aqui por um dia, que não vai fazer sentido para você. Se você não tomar decisões, nada do que eu falei fará sentido. Se você não listar as ações que vocês precisam fazer depois da decisão, não vai fazer sentido. E o propósito da live aqui não é só teoria. Nós precisamos sair desse campo teórico, de olhar para as coisas, de transferir a responsabilidade para as pessoas, colocar no nosso colo e tomar as decisões que precisam ser tomadas. Então, essa é a mensagem que eu tenho para vocês nesse dia. Espero que faça sentido, que você tenha aí os insights necessários para tomar as decisões necessárias, construir as ações necessárias para que você vá para o caminho que a vida tem sinalizado para você, que você ainda não tinha conseguido enxergar. Tá bom? Beijo no seu coração, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Eu não sei que hora que você vai assistir essa live, mas que ela possa abençoar a sua vida. Tá bom? Tchau, tchau. A gente se vê na próxima terça-feira ao meio-dia, se Deus quiser.